Netflix, uma nova onda de possibilidades, um novo mundo de aventuras. Não, isso tá muito ridículo, pelo amor de Deus. É Netflix ou é o Imaginext agora? Netflix, um novo mundo inteiro de possibilidades pro cinema. Mas tem muita gente que diz que Netflix na verdade não é isso. Netflix é a destruição do cinema, Netflix é o fim de tudo que a gente considera sagrado nessa nossa amada forma de arte. Mas será que é isso mesmo? E mais importante, estando nesse ambiente de quarentena, o que será que a gente pode esperar de uma Netflix que está cada vez crescendo mais e mais e mais e mais e que pode, será que, substituir o cinema como a gente conhece? Bom, para saber disso a gente tem que dar uma olhada. Vamos lá. A internet está cada vez mais presente na nossa vida, pela plena conveniência dela, ou seja por... É complicado. Mas o que a gente quer saber mesmo aqui é como que essa quarentena vai afetar a forma como a gente consome e como a gente produz cinema daqui pra frente. Porque, obviamente, com ninguém podendo sair de casa pra ir pra uma sala de cinema, a gente acaba ficando em casa mesmo e assistindo a famosa e saudosa Netflix. E claro, todo mundo tem suas opiniões diferentes sobre isso. Muita gente diz que é fantástico, algumas pessoas dizem que tem opções demais, outras pessoas dizem que tem opções de menos, outras pessoas dizem que os filmes são ótimos, outras pessoas dizem que não tanto. E é claro que sempre vai ter os nerds do audiovisual dizendo que é muito melhor tu simplesmente assistir em Blu-ray porque a qualidade de imagem é superior, porque não tem interferência ou outras coisas que assistir pela internet providenciam. Mas é inegável que a vasta maioria das pessoas assistam os seus filmes por meio do streaming, porque é simplesmente muito conveniente. É literalmente só ligar a TV, entrar no aplicativo e acabou. Tu tem uma imensidão de filmes e séries, ainda mais conteúdo original hoje em dia, preparadinho ali à tua disposição para tu assistir como o teu coração desejar. Mas como é que tá a Netflix em si com tudo isso? Será que eles estão realmente crescendo? Ou será que já tem tanta gente usando que o crescimento deles estagnou um pouco nesses últimos tempos? Tá certo que a gente tá vendo eles adicionarem tanta coisa nova pro catálogo deles, dia após dia, e nem é mais eles adicionarem filmes já existentes, eles estão realmente criando novas séries, ou pelo menos parece que eles estão, e botando no sistema. Então, como é que eles estão fazendo todo esse fluxo de conteúdo quase que interminável pra a gente ter todo esse conteúdo pra assistir? Bom, de largada a gente já pode saber que a Netflix é um sucesso absurdo e que eles estão ainda um sucesso maior nessa quarentena. Durante essa quarentena eles conseguiram 15 milhões de novos usuários, um aumento de 22% dos do ano passado. E ainda por cima tiveram um ganho estimado de 5,77 bilhões de dólares. Não tem dúvida, a Netflix tá um imenso sucesso. E não precisa ser nenhum gênio para ver que, por esses números, a empresa ainda tem muito que crescer e provavelmente ainda vai de fato crescer muito. E não só a Netflix, outros serviços de streaming também. Eu tô usando a Netflix como grande exemplo porque, obviamente, é o serviço mais popular. Mas tá, isso aí a gente já entende. Netflix tá crescendo porque as pessoas não podem sair de casa e, obviamente, tem que ver seus filmes pela Netflix. Mas como que isso vai afetar o conteúdo em si? Como é que isso já tá afetando e como é que pode afetar os filmes que a gente assiste no nosso dia a dia? Será que vai mudar sequer alguma coisa? Será que vai mudar do filme que a gente costumava ver nos cinemas? Bom, pra ter uma ideia disso, a gente precisa se lembrar de outro evento social desses que aconteceu na indústria cinematográfica há vários anos atrás. A gente tem que voltar lá pros anos 60. Nos anos 60, os grandes estúdios de Hollywood estavam enfrentando um problema. Novas regulamentações na lei dos Estados Unidos estavam impedindo que eles tivessem o controle total sobre como os filmes deles eram distribuídos. Naquela época, eles costumavam até ser donos dos próprios cinemas em que os filmes eram passados. Então, se eles quisessem que um filme passasse no cinema, eles sem dúvida iam conseguir que aquele filme passasse no dito cinema. Digamos assim, se um proprietário de um cinema quisesse passar o próximo grande filme, o grande blockbuster, naquela época não existia blockbuster, mas vocês entendem a ideia. Se ele quisesse passar aquele grande filme, ele ia precisar comprar um pacote com vários outros filmes menores da empresa. Então,
Se ele quisesse passar o grande filme que ia atrair um grande público, ele também ia precisar passar os outros filmes menores que ninguém tinha tanta certeza se iam atrair esse grande público. Realmente, os estúdios ganhavam uma nota com isso, traziam um poder absurdo pro lado deles. Mas conforme o cinema foi crescendo e se regulamentarizando, a Corte dos Estados Unidos determinou que não poderia mais ter esse tipo de monopólio, o que obviamente é muito certo, permitia uma competição mais justa com outros estúdios menores. Então aquele grande modelo de produção começou a ir abaixo, e entrando em popularidade, começaram a vir filmes mais baseados em um artista. Grandes diretores como Brian De Palma, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola. Até mesmo Kubrick, que já vinha fazendo vários filmes antes, entrou na que muita gente concorda ser a sua melhor fase, que ele ficou muito mais autoral e pôde fazer os filmes da forma como ele queria. Foi um período de experimentação intenso para o cinema, porque os diretores, ao invés de fazerem o que o estúdio queria para ganhar um baita dinheiro, eles podiam, ao invés disso, experimentar e cativar muito mais o seu público. E também ajudou que eles estavam fazendo isso bem na era hippie, que muita gente queria uns filmes mais diferentões e mais interessantes. Isso durou até lá por meados dos anos 80, em que ditos hippies já tinham seus filhos e que esses filhos começaram a consumir em massa novamente. E aí que tu tem grandes sucessos como Star Wars e outras grandes franquias que levam à marketização, e aí o VHS chega também, então as pessoas estão vendo mais filmes em casa, estão voltando aos subúrbios das grandes cidades, e é aquela situação clássica que acontece de novo e de novo. A minha opinião é que a gente está na beirada para que isso aconteça de novo hoje em dia. Ainda mais se a gente for considerar as séries da Netflix, por exemplo, séries como Stranger Things, The Witcher, House of Cards, são muito mais voltadas para contar uma história do que, digamos, te botar naquele ambiente cinematográfico. O que eu quero dizer com isso? Quando tu vai assistir um baita blockbuster, um Vingadores da vida, tu tá ali pelo espetáculo. Tu tá na sala de cinema porque tu quer estar cercado de outras pessoas e assistindo aquele filme grande, incrível, extraordinário, que é um evento social. Não é mais só sobre cinema, é um evento social que reúne várias pessoas diferentes e todo mundo vai lá assistir. Quando tu assiste esse mesmo filme, e eu não tô dizendo isso necessariamente dos Vingadores, sinceramente, eu adoro as histórias dos Vingadores e do Star Wars, mas a gente precisa entender que também, quando tu assiste esses filmes fora do ambiente do cinema, tu acaba percebendo muito mais as falhas que esse filme tem do que quando tu assistia no cinema. Tu não tá mais naquele ambiente totalmente imerso com o filme. Tu tá numa sala de estar com distrações comuns daquele dia a dia e tu percebe muito mais o que aquele filme tá tentando fazer e as técnicas que ele tá usando pra narrativa dele parecer mais importante do que ela realmente é. Por isso, e também historicamente por terem orçamentos menores, um filme feito pra TV ou uma série feita pra TV geralmente foca mais em construir a história e não só o espetáculo, construir a história propriamente dita, o roteiro. Se eles não vão te cativar pelo espetáculo, eles vão ter que te cativar de alguma outra forma, e eles usam a história para isso. Então, provavelmente, conforme saírem mais e mais filmes voltados diretamente para o streaming, o conteúdo vai mudar para esse lado, que nem aconteceu nos anos 60, que não estava mais tendo tanta produção de grandes filmes e estavam focando mais em filmes um tanto artísticos. Vão ser filmes mais voltados para a história e mostrando uma visão mais do próprio diretor ou do próprio artista, sendo feitos por equipes menores. E já dá pra ver que a Netflix está focando um pouco nesse mercado de filmes independentes. É importante mencionar por causa disso que a Netflix não é necessariamente uma empresa de filmes. Pode parecer meio estranho isso, mas não. Tecnicamente, a Netflix não é uma empresa de cinema. A Netflix é sim uma empresa de tecnologia. O produto que eles estão te oferecendo não são os filmes, mas sim o player que tu usa para assistir esses filmes. Sendo ele um player que pode te proporcionar com a melhor fidelidade de imagem enquanto tu assiste ele pela internet. Muito parecido com o YouTube, que o produto que eles oferecem também é o player. Só que o YouTube ele é mais focado em tu conseguir assistir o vídeo com
menor qualidade possível, justamente. Um é uma plataforma de vídeo, o outro é uma plataforma de filmes. Então, fidelidade de imagem é mais importante em uma e rapidez de vídeo e velocidade de conexão é mais importante na outra. Mas então, como que eles estão fazendo todos esses originais se eles não são uma empresa de filmes? Aí que vem a sacada da Netflix. A Netflix tem um departamento que é o departamento deles de conteúdo. Eles são basicamente uma curadoria que decide quais filmes, diretores e produtoras vão receber parte dos 17 bilhões de dólares que a Netflix separou para conteúdo no ano de 2020. Meu Deus do céu! Eu sou diretor de cinema também e... olha, é assombroso o tamanho dessa grana. Receber só, sei lá, 1% dela já seria incrível para produzir um filme imenso. Inclusive a Netflix já tem marcado algumas aparições em grandes festivais, como Cannes, Veneza, Berlim, até festivais mais independentes, como Sundance, Slamdance, que tem produtoras um pouco menores. Eles vão lá, conversam com os produtores e tentam comprar os direitos para exibir o filme na plataforma deles. Com séries é um pouco diferente, geralmente eles falam com os realizadores desde a pré-produção, não quando o filme já está pronto e passando no circuito dos festivais. Mas a ideia generalizada é a mesma, eles veem uma ideia interessante e ao invés de ter que passar por toda uma cadeia de executivos para ver o que mais vai atrair as pessoas para aceitarem no cinema, se eles veem uma ideia que eles consideram ser de qualidade, eles dão o dinheiro para que essa produtora menor e que esse diretor possam passar a sua visão para a tela da melhor forma possível. E justamente pelas equipes serem bem menores, isso vai resultar em filmes muito mais autorais e que tem muito mais a ver com a visão do diretor, e não com uma visão de estúdio corporativa. Ok, mas tá, isso vai fazer com que todo mundo assista filmes cults que hipsters que nem tu gostam de faça. O que vai mudar para os cinemas, aonde a gente assiste o filme? Eu vou dizer, eu peguei um pouquinho da minha teoria do vídeo que o Matt Patch fez no Film Theory, que é um vídeo muito interessante, que é a teoria dele sobre para onde vão as coisas. A minha é um pouquinho diferente, mas segue a mesma base. A ideia é que os grandes centros de cinema, por exemplo, como os que a gente vê em shoppings, que tem várias salas e que as salas são imensas, vão ficar ainda maiores. Por exemplo, ao invés de tu ter só um Cineplex, tu talvez tenha uma arena cheia de salas ou cheia de assentos com uma tela enorme para tu ver o próximo Vingadores com uma plateia inteira aplaudindo e curtindo ali o momento do grande blockbuster contigo. E esse parece ser o caminho que os blockbusters vão seguir. Afinal, como eu tinha acabado de dizer, esses filmes são feitos mais para serem vistos no cinema, não tanto para serem vistos de novo e de novo e de novo numa experiência em casa. Esses filmes são grandes eventos sociais. Outro exemplo impactante disso são os remakes da Disney. Eles, quando saem, tem sempre uma baita bilheteria, sempre estão no topo das listas dos que mais lucraram, mas quando tu vai olhar para o mercado de mídia física ou de streaming, os números são baixíssimos. As pessoas veem os filmes no cinema, mas não tem muito interesse em ver em casa de novo. E aí quando passa um tempo, esses filmes já estão esquecidos. Muita gente mesmo não para pensar tanto no remake da Bela e a Fera, que saiu há alguns anos atrás. Aquele filme foi um tapa na cara do original, realmente. Então, com grandes arenas, as pessoas vão poder todas se reunir, ver esse grande evento e assistir o filme da forma mais grandiosa e extraordinária possível. Mas e o resto das pessoas? E a galera que curte filmes mais independentes? Eles só vão ficar com a Netflix? Provavelmente. Mas calma. É estimado que depois da quarentena, a indústria de salas de cinemas ainda tenha bastante o que crescer. Talvez seja desenvolvido um outro método. Que tu tenha essas grandes telas, esses grandes cineplex pros grandes eventos dos Vingadores e dos Star Wars, mas que tu também tenha outros cinemas menores abrindo em vários outros lugares que mostrem outros tipos bem variados de filmes. Portanto, esses filmes talvez não fiquem só na Netflix. Ou talvez fiquem. É difícil determinar, mas
muitos filmes menores vão poder achar essa segunda chance com o streaming. Esse é o grande foco desse vídeo. Querendo ou não, o streaming proporciona uma baita oportunidade para filmes que não seriam vistos no sistema de salas de cinema. Filmes de gêneros talvez considerados mortos podem até voltar, ou mídias consideradas mortas. Por exemplo, eu já estava esperando que eu não ia, por um bom tempo, ver um filme de animação 2D em grande escala de novo. Mas aí a Netflix trouxe Klaus, desenvolvido pelo Sérgio Pablos. E foi um filme fantástico, então talvez a gente só tenha a ganhar disso aí. E, é claro, é sempre importante a gente dizer, as salas de cinema como um todo nunca vão embora por completo. É conhecido que tem de fato uma parcela da população, provavelmente formada por pessoas que nem eu, que nunca vão se cansar de ir numa salinha de cinema. Também é importante dizer que essa trazida de mais filmes independentes também ajuda a nossa indústria nacional. Porque quando uma empresa que nem a Netflix está procurando por filmes por qualidade, eles obviamente vão encontrar bem mais coisa olhando ao redor do mundo e não só fixando no sistema dos grandes estúdios nos Estados Unidos. Então é possível da gente ver muito mais filmes internacionais entrando no mainstream. E isso já aconteceu inclusive. Se tu quer provas é só tu olhar pro Oscar, que recentemente tanto Roma, do México, e Parasita, da Coreia do Sul, foram indicados para melhor filme. Tá certo que Parasita não era da Netflix, mas a internet, os nichos que ela gerou e a propagação dessas ideias, sem dúvida gerou para que Parasita tivesse uma renda muito maior do que ele teria normalmente. Roma, inclusive, é um dos originais da Netflix, o que mostra que a Netflix tem o poder de impulsionar filmes para o mainstream. Mas, no fim das contas, mais importante que isso. Mais importante do que se a gente vai ter uma oportunidade de fazer mais filmes internacionais, mais importante de para onde vão ir os grandes blockbusters e mais importante do que vai acontecer com as salas de cinema. A maior revolução que o streaming trouxe foi a acessibilidade do cinema. O streaming e a internet como um todo finalmente permitiram que muitas pessoas que não tinham nunca nem ido numa sala de cinema ou sequer visto um filme na vida finalmente pudessem ter essa experiência, e essa experiência contínua. Eu não tô dizendo que Netflix seja barato, certamente para várias culturas ela não é, mas ela sem dúvida é muito acessível. Tu consegue acessar a Netflix de qualquer aparelho que tenha acesso à internet. E isso, no fim das contas, sempre permite que mais e mais pessoas possam se juntar nesse maravilhoso mundo que é o audiovisual e que eu tanto amo e que eu vou seguir falando cada vez mais e mais nesse lindo canal do YouTube. Então, essa é a minha opinião. Bom, talvez você não concorde comigo, talvez vocês achem que seja melhor que só sigam as salas de cinema. Então, bom, discutam isso nos comentários. É muito interessante saber mais e mais o que vocês pensam sobre o mundo cinematográfico. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês realmente gostaram, por favor, deem um like e se inscrevam para mais. Eu vou seguir fazendo vídeos sobre a indústria cinematográfica e não só sobre isso, também sobre os aplicativos e programas e equipamentos que a gente usa aqui e também sobre como determinados filmes afetam a forma como a gente pensa. Eu sou o Faça e muito obrigado por assistirem. Até. Por favor, usem máscara. Obrigado.